Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre a interpretação dos resultados no BLAST. Fizemos há pouco essa parte 1 do tutorial de BLAST, explicando como são feitas as análises e falando um pouco mais dos tipos de BLAST e dos conceitos envolvidos. Se você ainda não viu, recomendo dar uma olhadinha no texto lá no blog. O link vai estar na descrição desse vídeo. Vamos começar esse vídeo mostrando como executar uma análise no BLAST. E mais no final, vamos falar um pouquinho sobre como interpretar os resultados gerados. Falaremos sobre a análise pela plataforma web, que é encontrada junto ao site do NCBI, o Web BLAST. Como explicado no último post, temos diversas maneiras de realizar esse alinhamento. Cada uma dessas formas é representada por uma divisão na ferramenta. Essas divisões mais utilizadas são o Nucleotide BLAST ou BLASTN, o BLASTX, o tBLASTN e o Protein BLAST ou BLASTP. A gente vai começar a explicar um pouquinho pelo Nucleotide BLAST, ou BLASTN, que ele é utilizado para o alinhamento de nucleotídeos. Existem algumas formas diferentes de se enviar uma sequência para análise no BLAST pela aplicação web. Nesse primeiro quadro é a região de submissão, que é onde será especificada a sequência a ser analisada. Ela pode ser informada nesse quadro aqui, no formato FASTA, pode ainda ser informado o número de acesso do GenBank ou ainda o número GI, que significa GenInfo ou informação do gene. Outra forma ainda é fazer o upload do arquivo com a sequência no botão Escolher arquivo. Pode-se ainda definir uma sublocalização naquela sequência, através do Query Subrange. Aqui pode-se escolher a posição de início do gene e final dentro daquela sequência utilizada. Isso permite que tu possa utilizar, por exemplo, um genoma completo, mas tu só quer selecionar um gene daquele genoma, então tu seleciona aqui, por esses dois parâmetros, a localização desse gene dentro do genoma. Em Job Title, podemos dar um título para essa pesquisa. E ainda podemos marcar essa caixinha se quisermos realizar um alinhamento múltiplo das sequências inseridas. Para isso, é necessário inserir mais de uma sequência nessa informação. Esse primeiro quadro ele é igual para quase todas as análises no Web Server, somente sendo adicionada uma opção Genetic Code no BLASTX e no tBLASTX. Isso ocorre para que seja selecionado o código genético que será utilizado na tradução da proteína que esses métodos de pesquisa realizam. Já nesse segundo quadro, é onde vamos organizar os parâmetros do alinhamento, como o banco de dados a ser usado ou os organismos que devem ser inseridos ou excluídos da pesquisa. Esse quadro ele vai apresentar opções diferentes em cada versão da ferramenta, ou seja, os parâmetros para uma busca de nucleotídeos não serão os mesmos em uma busca de aminoácidos. Esse último quadro aqui, ele só vai ser presente no BLASTN e no BLASTP, e ele apresenta as opções de escolha do algoritmo a ser utilizado na pesquisa. Geralmente, só se troca a opção Default quando tu tem uma necessidade muito grande de fazer a pesquisa de outra forma. Após a definição dessas opções, é possível visualizar uma prévia das configurações ao lado do botão BLAST, no caso, nessa parte aqui. Abaixo do botão, é possível ver a opção As configurações para os parâmetros do algoritmo, nas versões em que é possível selecionar o algoritmo. A opção Mostrar resultados em uma nova janela, dependendo das configurações do seu navegador, abrirá a página dos resultados e uma nova aba ou uma nova janela. É uma opção muito útil caso você queira comparar a pesquisa trocando somente alguns parâmetros, por exemplo. E aí, pessoal, nessa segunda parte, mostraremos como é feita a interpretação dos resultados do BLAST. Essa é a tela principal de output do BLASTN. A gente pode ver algumas informações que a gente colocou lá na parte da busca, como o Job Title, o programa selecionado,
o banco de dados que a gente selecionou, a sequência informada, que nesse caso eu coloquei um código de acesso do GenBank, o tipo de molécula e o tamanho dessa sequência. O resultado ele é dividido em 4 abas, sendo elas descrições, sumário gráfico, alinhamentos e taxonomia. Na aba Descrições, é possível visualizar a maioria das informações de resultados. As subdivisões dessa aba elas podem ser selecionadas através desses Select Columns. Elas são a descrição, o nome científico, o nome comum, o Tax ID, o Max Score, Total Score, a cobertura da query, que é a sequência enviada pelo usuário, o e-value, a porcentagem de identidade, o tamanho da sequência comparada e o código de acesso dessa sequência comparada. Na nova versão do BLAST, então, a gente tem essa opção de Select Columns, na qual a gente pode escolher quais dessas subdivisões vão estar visíveis no resultado. Isso é interessante para quando a gente vai fazer o download dessas informações, porque a gente pode selecionar exatamente o que a gente quer que vá nesse download. A gente faz o download, vão ser selecionadas por esse checkbox aqui, quais vão ser as sequências e quais alinhamentos foram parte desse arquivo. O Max Score e o Total Score são parâmetros complementares. Eles estão ligados com o valor obtido pelo alinhamento. O Max Score é o valor máximo que pode ser obtido naquele alinhamento, enquanto que o Total Score é o valor obtido pelo alinhamento. Se o Total Score for igual ao Max Score, significa que o alinhamento obteve o maior valor possível. A cobertura da query, que é a sequência enviada pelo usuário, então, é um valor importante de ser observado, porque ele demonstra o quanto da sequência enviada conseguiu realizar um alinhamento. Por exemplo, pode ser que só um pedaço no meio da sequência enviada seja alinhado, e por isso os valores do alinhamento sejam bons, mas ele não conseguiu alinhar aqueles outros pedaços, então é uma coisa bem importante tu prestar atenção se essa query cover vai ser de 100% da tua sequência. O e-value é um parâmetro também bem importante, porque ele demonstra a possibilidade do alinhamento ter sido realizado ao acaso. Quanto mais próximo a zero o valor for, mais confiabilidade pode-se ter nesse alinhamento. A porcentagem de identidade está relacionada com a similaridade da sequência enviada pelo usuário, levando em consideração a cobertura da sequência, e isso é baseado também com a sequência alinhada. Alguns outros parâmetros aparecem somente quando a gente clica para observar esse alinhamento, como aqui. Ele aparece um score, que é presente também nessa visualização, é aquele mesmo score que a gente já tinha comentado antes, mas aparece identities, gaps e strand. É possível visualizar esse valor de identities, que ele demonstra o número de matches do alinhamento. Um match é quando a sequência enviada e a sequência comparada possuem o mesmo nucleotídeo ou o mesmo resíduo na mesma localização. Além disso, é possível visualizar o número de gaps, que são espaços adicionados pelo algoritmo por não ter similaridade naquela região, e também o tipo de alinhamento realizado, ou seja, o sentido das fitas no alinhamento. Nesse caso, as duas fitas estão no mesmo sentido. Já para proteínas, como a gente pode ver aqui, essa aqui é o resultado de uma sequência de proteína. Ele tem outras informações. Por exemplo, ele não apresenta mais o tipo de alinhamento, mas aparece então esses positives, que são os aminoácidos que ocorreram uma troca, mas eles possivelmente não afetam a estrutura. Voltando aqui, no sumário gráfico, é possível observar o alinhamento em forma de gráfico. Ao passar o mouse por cima de cada uma dessas sequências, é possível ver o nome dessa sequência. A sequência
em azul aqui em cima é a sequência enviada, ou seja, a nossa query. E cada uma das sequências abaixo, no caso, cada uma das linhas, ela vai ter uma cor, dependendo do score desse alinhamento. Nesse aqui, a gente pode ver que todas elas foram acima de 200 pela cor que elas apresentam. Então, é um jeito fácil de visualizar esse resultado. Para proteínas, esse sumário gráfico ele ainda apresenta, se forem detectados, os domínios conservados nessa sequência. E eles vão ser sempre apresentados antes do gráfico de alinhamentos. Então, é isso para o vídeo de hoje. E espero que tenham dado para tirar algumas dúvidas de como realizar essa pesquisa e como são observados os resultados no BLAST. Até mais, pessoal!